Oi, pessoal. Então, retornando, vamos falar agora, fazer a revisão agora sobre a Revolução Industrial. Assim, em termos de vestibular, a Revolução Industrial aparece, pelo menos nas questões de história, também aparece Revolução Industrial em questões de geografia, né, de sociologia, mas no caso da história, ela aparece muito associada à Revolução Inglesa. Por que razão? Porque, como vocês sabem, a Inglaterra foi o berço da Revolução Industrial. E uma das razões da Inglaterra ter sido pioneira, ter sido o berço da Revolução Industrial, foi a Revolução Inglesa, que, como eu comentei no finalzinho da aula passada, criou as condições para o desenvolvimento do capitalismo de uma forma mais acelerada do que em outros países na época. Porque a Revolução Inglesa cria um Estado burguês, um Estado mais favorável ao desenvolvimento do capitalismo. E a Revolução Industrial ela vai começar como uma revolução industrial de modelo capitalista. Assim, resumidamente, a Revolução Industrial é a mesma coisa que processo de industrialização ou de modernização, que é um termo muito utilizado pela sociologia. No sentido tecnológico, a Revolução Industrial foi a introdução da máquina. A máquina movida pela energia inanimada. Quer dizer, aquela energia que não é energia animal, não é energia humana, como predominou, né, no passado. Então, nas civilizações da Antiguidade, da Idade Média, até o século XVIII, a principal fonte de energia na produção, nos transportes, na comunicação, era a energia humana ou energia animal. Transporte feito por cavalos, por bois, né, um arado puxado por bois, ou então era mão de obra humana, era o trabalho humano diretamente utilizando ferramentas, fosse na agricultura, no artesanato, né? Aí nos transportes é que realizava a produção ou os serviços. A Revolução Industrial alterou radicalmente isso, do ponto de vista tecnológico. A máquina movida a vapor, queima de carvão, né, de outros combustíveis fósseis, como o petróleo, movida a energia elétrica, energia nuclear, a máquina que passa a predominar na produção, nos transportes e na comunicação. Isso é um dado importante. A gente fala revolução industrial, mas na verdade ocorre uma mecanização também da agricultura, a introdução da máquina nos transportes e nas comunicações, ou seja, no setor de serviços. Então, os vários ramos da atividade humana, né, da economia, são atingidos pela introdução da máquina, pela revolução industrial. Do ponto de vista tecnológico, isso foi a revolução industrial. Agora, do ponto de vista econômico-social, vai significar o nascimento e expansão, desenvolvimento da economia moderna, né, aquela economia industrial de base urbana, com a população agora concentrada nas cidades, com uma maior diversidade de atividades econômicas, de profissões, uma maior produção e produtividade que altera a vida da humanidade, altera a história, né, da humanidade. A estrutura social é transformada. Quer dizer, a população fica concentrada nas cidades. Novos grupos urbanos vão surgir ou antigos grupos urbanos vão crescer. A burguesia aumenta a sua importância, porque no início da Revolução Industrial ela que é a proprietária das indústrias, a classe média fica mais numerosa e, sobretudo, pessoal, forma-se o operariado industrial, o proletariado industrial, né, que passa a ser uma nova classe, um novo ator na sociedade. Isso é muito lembrado nos vestibulares a respeito do impacto da Revolução Industrial. É muito comum a gente considerar que a Revolução Industrial ocorreu em dois modelos. O modelo mais comum, que foi o primeiro, foi o pioneiro, né, e o mais difundido, é o modelo capitalista. Uma industrialização feita utilizando capitais privados, particulares, com a burguesia sendo a proprietária das fábricas, né, das máquinas, né, do capital industrial. Com uma economia com uma produção voltada para o mercado, visando o comércio, o lucro do empresário e tal. E o outro modelo que se desenvolveu a partir da Primeira Guerra Mundial, primeiro na Rússia e depois da Segunda Guerra Mundial em vários países, foi o modelo industrial socialista, onde o Estado, controlando a economia, sendo o único proprietário das indústrias, né, das riquezas, uma economia estatizada, o Estado fazendo a planificação econômica, ou seja, determinando o que vai ser produzido, quando, como, para quem, né, porque o Estado é o proprietário das riquezas, aí ocorre uma industrialização via ação estatal. Isso aconteceu na União Soviética, aconteceu na China, né, aconteceu na Coreia do Norte, aconteceu em vários países da Europa Oriental.
Quer dizer, a antiga industrialização capitalista foi transformada agora numa industrialização socialista. São os dois modelos de industrialização, a capitalista e a socialista. Mas, assim, em termos de vestibular, o que é mais lembrado em questões de história, deixando de lado as questões de geografia, né, e de sociologia, o que é mais lembrado em história, de longe, é a industrialização capitalista realizada na Inglaterra. E assim, pessoal, 98% das questões de revolução industrial em história tem a ver com a revolução industrial na Inglaterra, tem a ver com o pioneirismo inglês na revolução industrial. Então, eu coloquei aqui para vocês no esquema. A primeira coisa é isso. Por que a revolução industrial começou na Inglaterra, né? Bom, primeira coisa, a gente tem que lembrar que a revolução industrial costuma ser dividida em várias fases. A primeira revolução industrial, a segunda revolução industrial, a terceira revolução industrial. Muitos falam que a gente está vivendo na quarta revolução. Aí não tem consenso, terceira e quarta revolução. Alguns consideram que é uma só, que é a revolução da informática, da robótica. Para nós isso aí não vai interessar. Eu vou me concentrar só na primeira e na segunda revolução industrial nessa revisão, ok? Diferença entre as duas revoluções industriais. A primeira revolução industrial começou por volta de 1780 e foi até mais ou menos 1870. Então vai do final do século XVIII ao final do século XIX. Foi centrada, ou melhor, teve como pioneira a Inglaterra, Grã-Bretanha, né? A Inglaterra. Baseada na energia a vapor, utilização de carvão, indústria símbolo, indústria têxtil. Nos transportes foi marcada pelo aparecimento da locomotiva, das ferrovias, e nas comunicações marcada pelo aparecimento do telégrafo. Primeira revolução industrial, onde a Inglaterra foi pioneira. Segunda Revolução Industrial. Começou por volta de 1870 e foi até mais ou menos 1950, até a primeira metade do século XX. Alguns colocam a data do início por volta de 1850, outros colocam 1880. Vou considerar 1870, que é uma data intermediária e a que mais aparece. Segunda metade do século XIX. A primeira Revolução Industrial foi caracterizada pelo vapor, né, e a utilização do carvão. A segunda Revolução Industrial, caracterizada pela utilização do petróleo e pela eletricidade. A primeira Revolução Industrial foi caracterizada pela indústria têxtil como indústria símbolo. A segunda Revolução pela indústria siderúrgica, produção de aço e indústria química. A primeira Revolução Industrial teve como símbolo nos transportes a locomotiva. A segunda Revolução Industrial teve como símbolo o automóvel. A primeira Revolução Industrial teve como símbolo nas comunicações o telégrafo. A segunda Revolução Industrial teve como símbolo nas comunicações o rádio e o telefone. Na verdade, na ordem, né, de invenção é o telefone e depois o rádio. A primeira Revolução Industrial foi liderada pela Grã-Bretanha, pela Inglaterra, onde começou, né, a industrialização. A segunda Revolução Industrial foi liderada pelos Estados Unidos e pela Alemanha, que superaram a Inglaterra na industrialização. Beleza? Vamos voltar para a primeira Revolução Industrial. 1780 a 1870 e por aí. Questão: por que a Inglaterra? Por que a Inglaterra foi pioneira na Revolução Industrial? Aí geralmente são colocados vários fatores. A Inglaterra tinha uma quantidade enorme de carvão, combustível, né, central na primeira Revolução Industrial. É verdade. A Inglaterra tinha um grande império colonial que fornecia matéria-prima e mercado consumidor. É verdade, isso aí ajudou também. A Inglaterra possui a maior marinha mercante de guerra do mundo, quer dizer, controlando as rotas comerciais, obtendo mercados, além do seu próprio império colonial, outros mercados, como os mercados da América Latina. É verdade. Carvão, um grande império colonial, o controle das rotas comerciais, tudo isso ajudou no pioneirismo inglês na Revolução Industrial. A Inglaterra tinha muito capital acumulado no comércio, na agricultura, na manufatura, é verdade. Isso aí ajudou também no pioneirismo inglês na Revolução Industrial. Só que, além de tudo isso, para muitos historiadores, o principal não foram esses elementos. Isso aí foi muito importante. Mas o principal foi que a Inglaterra possuía um regime político favorável ao capitalismo, aos investimentos de capital, à propriedade privada, à livre iniciativa. E esse regime político, pessoal, é aquela monarquia parlamentar criada pela Revolução Inglesa, que na aula anterior eu comentei com vocês. É considerado um exemplo de Estado o quê? Um Estado burguês. Um Estado favorável ao capitalismo, criado pela Revolução Gloriosa.
Então, na Inglaterra, as leis elaboradas a partir do final do século XVII claramente favoreceram o capitalismo. Entre elas, as leis dos cercamentos, que eu estava comentando há pouco. As leis dos enclosures, que permitiram a privatização das terras de uso comum. O camponês perdeu acesso a essa terra de uso comum e ele precisava do acesso a essa terra. Por que ele precisava? Porque a terrinha dele era muito pequena. Ele tinha que complementar a sua atividade econômica utilizando a terra de uso comum. Só que agora ele não podia mais fazer isso. Então, ao perder acesso à terra de uso comum, ele fica empobrecido. Não consegue sobreviver só com a sua terra. Aí o que ele fez? Vendeu essa terra para o grande proprietário rural. Perde a terra e ruma para a cidade à procura de emprego. É o êxodo rural. Chega na cidade e forma o quê? O proletariado, uma mão de obra numerosa e barata, que vai trabalhar aonde? Vai trabalhar nas primeiras indústrias. Então isso é um fator assim, determinante para a Grã-Bretanha, para a Inglaterra ser pioneira na Revolução Industrial. E claro, nesse clima político, de liberdade política, de liberdade de expressão, né, que caracterizou o novo regime inglês, foi muito mais... o clima político foi muito mais favorável ao desenvolvimento do conhecimento científico, de invenções, de patentear as invenções. Aí na Inglaterra a gente vai ter o desenvolvimento da máquina, invenção e desenvolvimento da máquina a vapor, de tecelagem, a máquina de fiar. Elementos foram fundamentais no desenvolvimento da indústria têxtil. Um outro assunto associado à Revolução Industrial, que volta e meia aparece nas provas, são as consequências econômicas e sociais da Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial que aconteceu na Inglaterra seguiu o modelo capitalista: propriedade privada, contrato entre empregado e patrão, né, trabalho livre, assalariado e tal. Então, nesse sentido, a Revolução Industrial consolida o capitalismo na Inglaterra, que começou a se desenvolver lá atrás, já antes da Revolução Inglesa, avançou com a Revolução Inglesa e se consolida, né, com a Revolução Industrial. Os burgueses, né, são os proprietários das novas indústrias. Ora, o artesanato não consegue concorrer com as indústrias, fica arruinado. A agricultura é mecanizada, mais mão de obra dispensada, reforçando o êxodo rural. O antigo artesão arruinado vira um proletário. O camponês com o êxodo rural vira proletário. A mão de obra, né, livre e assalariada na cidade cresce, reforçando ainda mais o processo de industrialização, fornecendo uma mão de obra barata, né, para as indústrias. Com isso, surge a moderna questão social. Quer dizer, essa mão de obra barata, ela inicialmente vivia sob péssimas condições de trabalho, jornadas de trabalho muito prolongadas, trabalhadas às vezes 14 horas por dia, salários baixos e superexploração da mão de obra infantil e feminina, gerando então uma tendência de confronto entre esse proletariado e os seus patrões, e a burguesia, ou então entre o proletariado e as autoridades, que de uma forma geral vão proteger os empresários, vão proteger a burguesia. Então a questão social era como lidar com esse proletariado em crescimento, cada vez mais insatisfeito, né, com a sua condição de vida. O resultado, pessoal, foi a ascensão do famoso movimento operário. A classe operária foi se organizando em sindicatos ou outras associações, exigindo melhores salários, redução da jornada de trabalho, direitos sociais e trabalhistas, exigindo democracia, porque lembra do vídeo anterior que eu falei que o novo regime político inglês era um regime liberal, representativo, mas ele não era uma democracia, porque o voto era censitário e o proletariado não tinha renda para poder votar, então ele estava excluído do poder político. Então, o proletariado organizado no movimento, ele vai exigir direitos iguais, vai exigir direitos políticos, vai exigir democracia. Os sindicatos trabalhistas vão surgem manifestações de rua, greves, protestos, né, que costumam ser lembrados nas provas. E, ao mesmo tempo, além das ideias democráticas são difundidas, as ideias socialistas são difundidas também, defendendo não só direitos políticos para a classe operária, mas alterar radicalmente a estrutura social, né, dando ao proletariado o poder, não só político, mas também o poder econômico e o controle sobre as fábricas. Nas provas, pessoal, 2 movimentos operários da história da Grã-Bretanha, na história da Inglaterra, no início do século XIX, costumam ser lembrados. O movimento ludita e o movimento cartista. Movimento ludita, ele ocorreu na década de 1810, bem no início da Revolução Industrial. Foi um movimento de quebradeira, de quebra de máquinas pelos operários,
em protesto contra as péssimas condições de trabalho, mas também muitos operários de origem artesã, antigos artesãos arruinados que viraram operários, que sonhavam em frear o processo de industrialização, de mecanização e assegurar o retorno ao antigo artesanato que os beneficiava. Né? Então, ao mesmo tempo um ato de protesto contra as péssimas condições de trabalho e também uma rebelião, uma revolta contra as novas tecnologias, contra o próprio progresso, né, tecnológico que estava arruinando as antigas formas de produção. Naturalmente, o movimento ludita não teve efeito, quer dizer, não conseguiu frear o processo de industrialização. Ele tem esse nome, movimento ludita, porque ele foi inspirado nas ações de um líder chamado Ned Ludd, recebeu o nome de movimento ludita. E o movimento cartista ocorreu na década de 1830 e 1840, uns 30 anos depois do movimento ludita. O movimento cartista tem esse nome porque ele foi baseado numa carta, num documento, numa petição, uma carta do povo, com mais de 1,5 milhão de assinaturas, né, de trabalhadores, pedindo reformas políticas e sociais na Inglaterra. Pedindo para quem? Para o parlamento, que virou o órgão supremo, né, a partir da Revolução Gloriosa, né, o poder legislativo. Então eles pediam sufrágio universal masculino, direito, né, dos homens pobres poderem votar, democracia, leis sociais, proteção aos trabalhadores. O movimento cartista na época não conseguiu surtir efeito. A Inglaterra continuou sendo, né, continuou tendo um regime liberal baseado no sufrágio não, baseado no voto censitário, o voto baseado na renda. Só na segunda metade do século XIX, a partir da década de 1860 e depois de 1880, foram feitas 2 reformas que ampliaram o direito de voto. Aí a classe operária passou a ter direito de voto e começa a se organizar até num partido político, o famoso Partido Trabalhista, que aparece bem no finalzinho do século XIX e início do século XX. Né? De toda forma, surge esse movimento operário, um movimento social e político central na história do mundo industrial, da modernidade, né, da modernidade capitalista, com a classe operária exigindo direitos políticos, democracia, direitos sociais, e a parte mais radical se ligando ao movimento socialista, aí defendendo, né, uma transformação radical na sociedade. Ok? Então são os pontos principais que merecem a nossa revisão. Faço então os exercícios, né, refaço os exercícios que eu estou mandando novamente para vocês e faço os exercícios que vocês têm nesse site com todo o gabarito, né, para vocês poderem conferir, né, as respostas que vocês escolheram. Beleza? É isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau.